Desde ontem, a gente sabe, Salvador saiu da fase roxa para a fase vermelha, fase do escalonamento estabelecido pela Prefeitura. Os diversos setores da economia estão tendo abertura escalonada, fechamento em 2 dias por semana, toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Nesta terça-feira, por exemplo, os shopping centers, centros comerciais, comércio de rua, todos eles vão ser abertos e poderão funcionar até sábado, por exemplo, voltando a reabrir na terça da próxima semana e assim por diante. Com isso, as fiscalizações também se intensificam para garantir a ordem desse planejamento. O diretor de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Átila Brandão, está com a gente mais uma vez, a nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Aliás, bom dia, diretor. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Agradecer mais uma vez o espaço que vocês nos dão para a gente estar comunicando um pouquinho do que está ocorrendo na nossa cidade e, assim, com muita alegria, eu tenho que dizer, assim, satisfação no meu coração da gente estar participando hoje para dar notícias que nos alegram bastante, porque se a gente vê que o comércio está retomando, é porque a gente acredita e confia também que os casos, os números estão decrescendo e a gente já consegue enxergar um futuro já agora acontecendo de controle da pandemia, não de um descontrole, e isso nos alegra muito em saber que as atividades estão retomando, e a gente mais uma vez já deixa o nosso apelo que todo o empresariado que vem cumprindo aí o seu papel durante os tempos mais difíceis da pandemia, que agora também continue a cumprir o seu papel dentro do que está sendo estabelecido nos protocolos setoriais. Eles mudaram um pouco, os decretos já estão aí postos, os protocolos setoriais em geral, e eu tenho certeza que são notícias que nos animam muito quanto cidade, quanto estado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que a retomada escalonada das atividades é uma notícia alentadora, certamente. E qual a avaliação, Átila, que você faz do primeiro dia da reabertura escalonada das atividades econômicas aqui em Salvador? Teve muita gente desrespeitando as normas? Jefferson, eu te confesso que não teve muita gente desrespeitando, não. Os casos pontuais que nós tivemos, e a gente já falou isso na outra vez que estivemos juntos aqui no programa, a gente sabe diferenciar bem pela experiência que acumulou durante esse ano e pouco de pandemia, quando alguém desrespeita por desconhecimento, que foram os casos pontuais que aconteceram ontem, e quando a pessoa desrespeita porque de fato queria, tinha a intenção de infringir. Então, os casos pontuais que a gente viu ontem foi por desconhecimento. Algumas pessoas acharam que um comércio de rua já poderia abrir, outros que não. Algumas atividades que vinham desenvolvendo, por exemplo, uma atividade similar ali ao do Drive, acharam que também poderiam continuar exercendo, alguns shoppings e centros comerciais e que não podem, diferentemente do delivery, que esse pode, mesmo no dia que a atividade específica está fechada, ela pode fazer o delivery. Então, algumas coisinhas ainda ficaram assim para o empresariado não muito clara. Tivemos algumas ações pontuais, mas eu entendo que este novo momento, as novas regras ainda estão sendo assimiladas por todos, então a gente entende isso também. Átila, na última vez que você falou conosco, eu me lembro, você dizia que a intenção da prefeitura era muito mais conscientizar as pessoas, educá-las no sentido de respeitar essas novas normas e tudo mais, ou seja, que não era o foco aplicar multas para quem estivesse desrespeitando essas normas. Isso está valendo também a partir de agora? Porque ontem a gente conversou com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paz, e ela disse que os comerciantes estão sim sujeitos à aplicação de multa e até fechamento do estabelecimento em caso de reincidência. Então é o que está valendo a partir de hoje. E não, como eu falei e reitero a minha fala que nós tivemos na última entrevista. Jefferson e Fernando, cabe a multa. Cabe a multa, a legislação prevê isso. A gente evita, a gente entende a situação que todo mundo tem passado, então a gente vai com outras medidas, a gente notifica, se é um caso mais sério, a gente interdita, mas realmente para multar que cabe, volto a dizer, cabe sim a multa, a gente tem evitado isso, porque uma interdição já é uma medida que ele vai ter que fechar, então em cima disso, a gente não aplicar uma multa pecuniária, como a gente diz aqui no nosso estado, aí seria por cima da queda do coice, e é uma coisa que a gente tem que evitar, a gente entende que o empresário também nesse período sofreu bastante, assim como toda a população, né, teve sofrimento aí emocional, teve perda de dinheiro, teve perda de renda. Então a gente não quer piorar essa situação, que a gente quer que todo mundo entenda o regramento, principalmente agora, nesse novo momento de novos protocolos setoriais e protocolo geral, e que a gente vá seguindo a regra e vá gradativamente reabrindo o comércio e voltando às nossas atividades.
Átila, ontem houve também uma mudança na questão do horário do toque de recolher. Essa mudança já foi sentida pelas pessoas ou esse processo de adaptação você acredita que vai demorar um pouco? Nós ficamos com quase 20 dias com toque de recolher a partir das 18 horas e agora voltou a ser 20 horas. Você acredita que esse processo vai ser lento ou é muito mais fácil para as pessoas se adaptarem agora que já houve a implantação desse artifício? Eu acho que agora é um pouco mais fácil para as pessoas assimilarem isso bem. Até porque flexibilizou 2 horas a mais no dia. Então, como a gente vinha de uma restrição muito maior, 18 horas, e aí eu entendo até que era um pouquinho mais difícil para as pessoas, mas elas estavam se submetendo a isso. 20 horas ficou mais fácil. Ontem a gente conseguiu enxergar isso, que realmente as pessoas assimilarem e escoarem e chegaram nas suas casas devido ao horário. Aproveitando que você tocou, Fernando, neste ponto de toque e recolher, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Algumas atividades, e uma que me remete agora, porque ontem eu recebi alguns questionamentos em relação a isso, a exemplo, por exemplo, dos templos religiosos. Eles estão podendo funcionar, e no card nosso de horário, ele fala lá, exemplo, templos religiosos, horário livre. E algumas pessoas questionaram, então se o templo religioso é horário livre, significa que ele pode desenvolver a sua atividade religiosa durante todo o dia, qualquer horário? Quase isso. O que a gente tem que lembrar é que é durante o dia, qualquer horário, mas se submetendo ao horário do toque de recolher. Ou seja, 20 horas, que é o que está válido do toque de recolher, todo mundo tem que estar em casa. Então as atividades têm que estar encerrando ali por volta das 19h15 no máximo, para que tenha tempo das pessoas chegarem às suas casas e estarem em casa até 20 horas. Essa nova fase, ela tem algum tipo de restrição de venda de produtos em supermercados, bebidas aos finais de semana, ou essa restrição ela deixa de existir, Átila? Nós estamos com um decreto estadual, ou seja, um decreto do governador do estado válido durante esta semana que nós estamos agora, que, por exemplo, bebida alcoólica está proibido a venda em todo o território da Bahia de 5 de abril, que foi ontem, segunda-feira, até 12 de abril, que é a próxima segunda-feira, exceto, neste período aí, algumas cidades e Salvador. Salvador não está proibida durante toda a semana, porém, Salvador vai estar proibida de comercializar bebida alcoólica, inclusive via sistema de delivery, no fim de semana. Então, fim de semana que vem, agora o próximo, que é de sexta-feira, dia 10, até segunda-feira, dia 12, ou seja, das 18 horas da sexta-feira, das 18 horas da sexta-feira, dia 10, às 5 horas da manhã da segunda-feira, dia 12, proibida a bebida alcoólica em Salvador, mesmo para o sistema delivery. Isso vale ali para supermercado, bares, lojas de conveniência, restaurantes. Então, neste fim de semana específico, ainda não vai estar liberada a venda de bebida alcoólica. Essa questão da venda de bebidas alcoólicas, ela deu um pouco mais de trabalho para fazer essa fiscalização, já que os pontos de venda são muito maiores do que outras atividades comerciais? Deu um pouco mais de trabalho, mas eu te digo, Fernando, que a gente contou muito mesmo com o empresariado na sua maioria esmagadora. Eles entenderam o decreto, entenderam que era para o benefício da população em sua maioria e se submeteram. Claro que nós tivemos casos pontuais de descumprimento, mas a grande maioria assimilou e cumpriu. Isso não só em Salvador, e eu tenho relatos e testemunhos de gente que até no litoral norte, enfim, esteve lá e também as medidas estavam sendo aplicadas e cumpridas. Átila, para a gente encerrar, você está contando com quantos fiscais para dar conta aí de Salvador inteira? Olha, a gente tem um time, eu gosto sempre de falar na Força Tarefa, porque é uma Força Tarefa que foi composta desde o ano passado, e sempre deixo meu agradecimento ao governo do estado por ter cedido tão gentilmente aí o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil específica também na Operação Auxílio, junto com a Polícia Militar conosco, mas na Força Tarefa, a Polícia Militar que tem nos apoiado, então a gente sai com um comboio muito grande. A gente tem aí uma média aí de 100 a 150 pessoas envolvidas aí diariamente nessas operações, e é bastante gente, porque também Salvador é muito grande. Salvador é uma cidade assim de proporções realmente gigantescas, e para a gente dar conta de uma cidade do tamanho da nossa, a gente tem que ter um efetivo grande envolvido, para que a gente consiga fazer cumprir aquilo que está posto. Maravilha. Átila Brandão, diretor de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador, muito obrigado mais uma vez aí
pela disponibilidade. Boa sorte, bom trabalho para você. Certamente vai ter muito trabalho pela frente. Até uma próxima, Átila. Até uma próxima, Jefferson. Obrigado também, Fernando. Um abraço a todos do Grupo à Tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia e uma semana maravilhosa e abençoada para nós. Tá certo, valeu. Agora 8h39 na tarde.